Boa noite, pessoal. Alex Brasil. Hoje a gente está inaugurando parte do nosso cenário que futuramente vai ser o nosso podcast diário, semanal, enfim, quando tivermos tempo para poder conversar com vocês. Importante é que o espaço está ficando finalmente pronto e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que está batendo forte aí nas redes sociais, explicar um pouco. Confesso que durante o dia a nossa equipe acabou postando, inclusive, uma mensagem que logo em seguida a gente teve que refazer a mensagem, a informação, porque gerou muita discussão sobre isso, essa reação do Fachin diante do anúncio de que a Polícia Federal e as forças militares vão sim fiscalizar e auditar as nossas eleições desse ano. E aí, logo em seguida, veio uma reação do ministro Fachin, que está presidindo o TSE, dizendo que estava abrindo um processo administrativo para então fazer a abordagem necessária, a introdução dessa fiscalização diante do pedido da Polícia Federal e das forças militares. O que aconteceu? Algumas pessoas, inclusive deputados federais, como o deputado Felipe, ali do Paraná, chegou a falar, olha, o pessoal se rendeu, bateu... jogou a toalha, como costuma se dizer. Por quê? Porque eles estão aceitando que a Polícia Federal e as forças militares fiscalizem as eleições. Mas, à medida que a informação foi entrando, a gente foi analisando com mais frieza o que está acontecendo e a verdade é outra. O que o ministro Fachin fez? Ele abriu esse processo administrativo na intenção de dizer... Dentro desse processo administrativo, a Polícia Federal, as forças militares poderão indicar alguns nomes para fazer o acompanhamento das eleições, porém, de forma alguma haverá para a Polícia Federal ou para as forças militares uma abertura maior do que para outras instituições que supostamente já fiscalizam as eleições. Então, na verdade, ele criou ali um mecanismo institucional, administrativo, para dizer, tudo bem, vocês querem fiscalizar, vocês vão fiscalizar, mas vão fiscalizar de modo que eu autorize quando e como vocês vão fiscalizar. A própria Polícia Federal chegou a falar que ela usaria meios próprios, tecnologia própria para fazer auditoria, para fazer toda a checagem necessária para que essas eleições aconteçam da forma mais segura e transparente possível. Então o Fachin, quando ele abre esse processo administrativo, é justamente para mostrar força, poder e soberania de decisões. O que ele fez com essa abertura de processo administrativo é dizer, vocês podem sim fazer parte de um comitê fiscalizador, porém vocês são só mais um dentro desse contexto todo. E vocês vão fiscalizar do modo que a gente deixar e da forma que a gente quiser. É lógico que isso não atende aos anseios de nós, que estamos aí todos preocupados com essa eleição, do povo de modo geral, e muito menos aos anseios dessas instituições que se colocaram aí como instituições preocupadas com a lisura e a transparência das eleições. Então, o enfrentamento ele está cada vez mais acirrado, a verdade é essa, e as forças militares e a Polícia Federal provavelmente não vão aceitar nada que venha imposto por esses ministros. O ministro Fachin ele vai ficar na presidência do TSE até o final de julho, no começo de agosto entra o Alexandre de Moraes, então a coisa logicamente vai ficar cada vez pior até que alguém ceda. Eu acredito que o presidente não vai ceder, ele quer realmente fazer com que essas eleições tenham a maior segurança possível. Nós estamos acompanhando aí em diversos países que há um contrassenso em relação a muitas abstenções, e essas abstenções acabam sempre favorecendo um único lado, que é o lado da esquerda. Então, logicamente, que a gente não está nada seguro em relação ao que pode vir a acontecer nas nossas eleições aqui no Brasil, que com certeza é a mais importante de todas. Nós somos um país continental e todo mundo está de olho em fazer com que essa eleição acabe pendendo para o seu lado, que nós hoje dentro da América do Sul praticamente só sobrou nós, o Uruguai, o Equador e, pelo que eu me lembre, o Paraguai. Então, acho que
O mapa já está aí, todo mundo está compartilhando. O nosso hoje hemisfério sul aqui da América está tomado pelos vermelhos. Então nós temos que estar realmente muito atento com isso. Qual é outra informação que a gente tem aqui para passar para vocês? Teve ali uma reunião na segunda-feira, onde a princípio o Fachin não manda os responsáveis pela sala secreta, as pessoas que são realmente técnicas, que são meia dúzia de funcionários do TSE ligado à questão cibernética. Esses não têm comparecido em nenhuma reunião com os militares, nenhuma reunião que foi solicitada a presença dessas pessoas-chave, elas não têm autorização dos ministros do TSE para fazerem reuniões com a equipe cibernética da Força Militar. Esses caras estão sendo, na verdade, guardados em segredo para que não falem com os militares. Só por conta disso nós já percebemos que tem muita coisa estranha no ar. E aí o que acontece? Houve uma reunião na segunda-feira, um general foi lá, praticamente o que aconteceu? Ele entrou calado, saiu mudo, ou entrou mudo, saiu calado, porque ele só foi mais uma vez comprovar que mais do mesmo acontecia. Mandaram ali representantes que não tem nada a ver com os pedidos e os anseios da equipe técnica das forças militares, ficaram, como ele mesmo falou, o nome do general eu vou passar para vocês aqui, o general Eber Portela. Ele deixou claro que ali era só um faz de conta, mais uma vez, que não teria nem por que falar algo ali, porque é sempre praticamente porta-voz de ministro que vai lá fazer uma reunião para inglês ver. Então ele deixou claro, dessa forma não tem por que fazer reuniões. Ou vão atender todos os pedidos das forças militares em relação à segurança, que eles estão apontando diversos meios de haver insegurança em relação a essa eleição, ou atende seus pedidos, ou a coisa vai chegar a tal ponto que provavelmente vai haver prisões e ruptura. A gente acredita que provavelmente o dia 7 será o dia D disso tudo. As coisas devem se acirrar cada vez mais, ao ponto que se no 7 de setembro não houver realmente uma definição por parte do TSE de atender todos esses pedidos que vêm das forças militares, alguma coisa vai ser feita, mas a eleição não vai acontecer da forma como os ministros do TSE acham que vão fazer acontecer goela abaixo. O que a gente pode falar, e aqui a gente corre até um certo risco, vocês sabem que hoje em dia se a gente falar alguma coisa que coloque em xeque aí as eleições, os ministros estão em cima, o próprio site ali do sistema eleitoral está marcando, o Facebook está marcando, qualquer coisa quando ele ouve falar alguma coisa sobre eleições, ele está marcando, isso provavelmente é motivo de depois de retirarem esse vídeo do ar, de fazerem alguma coisa com as nossas redes. Bom, vamos deixar claro que esse pedaço que você vai ouvir agora eu tive que regravar, porque a gente não vive mais numa democracia. Para não correr risco ainda mais grave de ter as minhas redes sociais banidas ou esse vídeo deletado, esse pedaço que você vai ouvir agora são os pedaços que dá para ser dito. Nós já temos evidências pelas forças militares de apontamentos que não foram 100% respondidos e muito menos acatados pelos ministros do TSE, o que nos deixa totalmente inseguro em relação às eleições, como nós temos inquéritos que agora sim está sigiloso sobre coisas que já aconteceram no passado em relação às eleições que sumiram com um monte de dados e que houve invasão. Então, muito disso, tudo que está sendo dito aqui, não é novidade para ninguém. Então, tudo isso já foi detectado e é possível de se fazer dentro do nosso sistema. E lógico que não dá para se confiar e ter um sistema seguro quando todos esses problemas já foram identificados. Além, é claro, que a gente sabe que as pessoas, quando terminam uma votação, você pega ali um HD, um disquete, onde está computado os votos, e você vai para uma outra sala para enviar aquele arquivo que antes ia para o TRE e do TRE ia para o TSE. O que eles fizeram na última eleição municipal, nós que participamos aqui ativamente concorrendo para prefeito da capital Florianópolis, esse TRE foi retirado do jogo. Hoje a pessoa manda direto da onde está colhendo a votação, o HD, o disquete, e manda para o TSE. Ou seja, eles limparam
um meio do caminho onde se poderia ter um pouquinho, talvez, mais de segurança, porque estava transitando por um TRE, ficava o registro no TRE, e se houvesse alguma diferença do TRE para o TSE, ali se teria um rastro de problemas que poderiam ser detectados. Agora não, você manda direto tudo que você colhe direto para a ponta e para a sala secreta. Deixamos claro, essa sala secreta recebe toda essa informação e essa informação pode muito bem ser transformada ali numa forma que a gente não tem como auditar depois. É por isso que fica todo esse questionamento. E esse próprio disquete, da hora que a pessoa pega na urna para mandar lá para o TSE, lógico que nós temos aí a participação de pessoas e essas pessoas podem de alguma forma trocar esse disquete, pode fazer qualquer manuseio desse disquete, que a gente não tem como detectar isso se fizerem de uma forma que aquela pessoa que está responsável em pegar o HD e transmitir, ela pode fazer sozinha no computador e isso como que a gente vai descobrir se foi feito de forma correta ou não. Então tem muitos meios de a gente ter insegurança sobre tudo isso. E é exatamente isso que as forças militares estão em cima e não querem chancelar qualquer possibilidade de haver dúvidas em relação a essa eleição. Acho que diante disso, de todas essas informações e diante desse acirramento, deixando claro que essa atitude do Fachin hoje não foi uma atitude de querer abrandar e amenizar os conflitos de interesse. Ela é uma atitude de enfrentamento e de, na verdade, colocar a Polícia Federal e as forças militares numa situação da qual elas não possam fazer aquilo que elas falaram que iam fazer. Fiscalizar, auditar e usar recursos próprios para fazer todo o acompanhamento do que deve ser a eleição de outubro desse ano. Então, vamos acompanhar a partir de agora quais serão os desdobramentos disso tudo. Porque, mais uma vez, a gente deixa claro, as coisas estão longe de estarem apaziguadas. E os conflitos, uma vez existentes da forma como estão, provavelmente o dia final para que isso seja, de uma vez por todas, resolvido de forma, vamos dizer assim, apaziguadora ou não, será o 7 de setembro. A importância de todos nós já estarmos nos preparando para o dia 7 de setembro, que tem que ser uma grande manifestação ainda maior do que aquela que nós fizemos no ano passado. Tá bom? Vamos acompanhar tudo isso aqui, a gente traz novas informações assim que tivermos e, à medida do possível, a gente vai estar inaugurando cada vez mais esse espaço e trazendo pessoas convidadas para poder participar com a gente nesse local. Fiquem com Deus, força e honra.